Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canon Medical. Olá, sejam muito bem-vindos ao Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado pela Canon Medical Systems do Brasil, e hoje nós estamos aqui diretamente da casa Canon para falar de assuntos muito importantes sobre a radiologia da imagem, principalmente sobre o papel da ultrassonografia dermatológica no tratamento de tumores cutâneos. Nós também mergulharemos nas profundezas das inovações e avanços em diagnóstico por imagem, especialmente quando se trata também do combate do tratamento ao câncer. E para guiar-nos nessa aventura e nessa jornada de conhecimento, nós temos aqui dois especialistas, doutora Ivana e doutor Almir, que são duas vozes importantes no setor no Brasil. E também nós não podemos esquecer que nós temos aqui uma especialista da Canon Medical Systems do Brasil, é a Aline Góes. E aí, Aline, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Meu nome é Aline Góes, sou líder estratégico em aplicação clínica e em ultrassonografia na Canon Medical Systems do Brasil. E é uma honra estar participando mais uma vez do nosso podcast Por Dentro da Imagem, hoje especialmente com o Dr. Almir e a doutora Ivana. E agora eu queria que a doutora Ivana se apresentasse para a nossa audiência. Tudo bem, doutora Ivana? Bem, eu sou Ivana, né? Sou formada em medicina pela Universidade Federal de Alagoas. Me formei há 16 anos. Depois vim para São Paulo, fiz residência em clínica médica e depois dermatologia. No meu tempo, a clínica médica era um pré-requisito para fazer dermatologia. E há 12 anos eu trabalho como dermatologista no AC Camargo, né? De 2018, por conta de um trabalho de doutorado, né, que teve como tema a ultrassom de alta frequência na avaliação dos tumores cutâneos, é que o meu caminho cruzou com a radiologia, né, mais especificamente com a ultrassonografia, e foi aí que eu conheci o Almir e a quem me aproximei da Canon, né, que foi a empresa que acreditou no trabalho e que cedeu o aparelho que a gente utilizou na pesquisa, né, e permitiu que a gente tivesse a oportunidade de trabalhar com uma das melhores tecnologias de ultrassom dermatológico do mercado. Achei que incrível. E você, doutora Almir, você poderia se apresentar para a nossa audiência, por favor? Sim. Meu nome é Almir Bittencourt, eu também sou médico, formado na Universidade Federal da Bahia, sou de Salvador. Também a gente formou junto, né? Até mesmo há 16 anos de formado também. Depois da faculdade eu vim para São Paulo para fazer minha residência em radiologia lá no AC Camargo e continuo lá até hoje. Depois fiz meu doutorado junto com a residência, logo depois fiquei trabalhando no hospital, entrei como orientador na pós-graduação, faço muito essa parte de pesquisa e fiz minha subespecialização em imagem mamária, imagem da mama. É a área que eu atuo mais, mas a gente acaba também fazendo um pouco de tudo na parte de imagem oncológica, né? Tudo que está relacionado ao câncer. E já estou há 15 anos no hospital. E como a Ivana falou, né? Quando surgiu essa possibilidade da gente começar a fazer esses exames de ultrassom dermatológico, eu acabei entrando nesse mundo aí, né, a gente juntando, né, as duas especialidades aí, a dermatologia com a radiologia, e a gente foi descobrindo aplicações muito interessantes, né, utilizando essas novas tecnologias e como que a gente usou isso para dar um melhor tratamento para os nossos pacientes. O senhor falou sobre duas especialidades que foram unidas, né? Queria até perguntar o seguinte, então, para o senhor, doutor. Como é importante, assim, no diagnóstico por imagem, principalmente na oncologia, ter uma abordagem multidisciplinar? Qual é o peso que isso traz para um diagnóstico mais preciso? Como uma equipe diversificada pode realmente contribuir para uma análise de diagnósticos? E isso ajuda realmente ajuda realmente os profissionais a ter uma melhor tomada de decisão depois que tem por exemplo, essa equipe diversificada? Sim, com certeza. Eu acho que hoje em dia já se fala muito disso, né? Hoje em dia tem muitos centros de oncologia muito
bem estruturados, assim, no país como um todo. Em São Paulo a gente tem vários, mas no país inteiro. E hoje em dia já se fala muito dessa importância do tratamento multidisciplinar, de você ter profissionais de diversas áreas trabalhando junto ali para entender melhor o problema daquele paciente e solucionar da melhor forma, né? Antigamente você tinha uma coisa muito setorizada, você tinha o cirurgião estava de um lado, o médico clínico estava do outro, o radioterapeuta estava no outro, o médico da imagem estava lá separado. Hoje em dia a gente faz tudo muito junto. No AC Camargo, e na maioria dos centros oncológicos, a gente já faz isso há muito tempo. A gente está muito acostumado a fazer todas essas discussões tudo em conjunto. E isso enriquece muito, porque às vezes você tem uma visão muito específica ali da sua área, mas quando você conversa com outra pessoa que é de outra área, que está vendo aquele mesmo paciente, ele tem uma outra visão, um outro insight, e aquilo ali só faz a gente crescer. Então, no AC Camargo a gente já está muito acostumado a isso, e isso permite a gente ter essas interações, né? A gente fazer coisas juntos que normalmente a gente não faria se a gente tivesse isolado lá. Eu estou lá trabalhando na radiologia isolado do resto dos outros profissionais, eu não vou conseguir ter esse tipo de interação, e é assim que a gente vai evoluindo, né? Então, lá na Camargo, por exemplo, a gente faz muito isso. A gente tem reuniões semanais, que são os tumor boards, que você tem profissionais de todas as áreas e que você discute aqueles casos que são mais difíceis, que tem uma dúvida, e todo mundo consegue contribuir, e a partir daí a gente vai indo, né? Unindo os esforços para a gente ir acrescentando e dando mais opção de tratamento, mais opção de diagnóstico, para melhorar esse cuidado mesmo aos pacientes. Acho que isso hoje em dia é fundamental. Poxa, que legal. Eu imagino que essa troca de ideias em profissionais de diversas áreas deve criar novas visões e até novas ideias para novos tratamentos, né, doutor? Sim. É um exemplo dessa tecnologia que a gente está exemplificando aqui, né? Que é o ultrassom dermatológico, que é uma tecnologia nova que surgiu e que a gente começou a ver como que a gente poderia aplicar isso no nosso meio, né? Para o tratamento dos pacientes oncológicos. Existem diversas aplicações da ultrassonografia dermatológica para estética, para processos inflamatórios, para várias coisas, mas a gente focou nessas aplicações para câncer, né? Para o tratamento de tumores, que era o nosso foco lá no hospital. E, doutora Ivana, você teria alguma visão diferente do... Porque eu acredito que tenha, né? Não, assim, como a Almir falou, nós já estávamos habituados a trabalhar em equipes multidisciplinares, né, que a gente já tem esse modelo há alguns anos no AC Camargo, que são equipes que envolvem todos os especialistas voltados para o tratamento de uma mesma doença. Eu, por exemplo, faço parte do núcleo de câncer de pele, né, e no meu departamento tem os dermatologistas, mais voltados para diagnóstico e segmento, os cirurgiões, o cirurgião oncológico e o plástico, e o oncologista é especializado, né, para o tratamento daquele tumor, no nosso caso, os tumores cutâneos. Acho que a novidade aí, né, em termos de equipe multidisciplinar, é a aproximação da dermatologia com a radiologia, né, que aconteceu por conta do surgimento desses novos equipamentos, né, com transdutores de alta frequência que permitem, né, que fornecem essas imagens em alta resolução da pele. Né? Então, acho que a novidade é essa aproximação. Isso que eu ia te perguntar agora, doutora. Qual é a relevância desses novos transdutores no tratamento do câncer? Como isso impacta? Na realidade, assim, na minha área especificamente, na dermatologia, esses novos transdutores possibilitaram, né, a avaliação dos tumores cutâneos, porque antes disso a gente não tinha tecnologia que permitisse uma imagem, que fornecesse uma imagem com uma boa resolução da pele. E hoje em dia, né, com o surgimento desses novos transdutores de maior frequência, a gente consegue desenvolver trabalhos e atender melhor o paciente dermatológico. Sempre foi uma limitação para a gente, do ponto de vista da radiologia da imagem, avaliar a pele, né? Não tem nenhum método de imagem que a gente conseguisse avaliar com cuidado, assim, com uma definição boa, digamos assim. Nem tomografia, nem ressonância, ultrassom convencional.
Tem coisas que a gente conseguia ver, a gente conseguia avaliar, mas a gente sempre teve essa limitação. Então acabava que virava 2 mundos separados, assim. Você tem uma lesão na pele, você tem isso vai para o dermatologista. Não tem exame de imagem que ajude nesses casos. E os dermatologistas têm 1 milhão de exames. Acho que talvez seja uma especialidade que mais incorpora novas tecnologias o tempo todo. Um pouco diferentes, né? Das que a gente está habituado na radiologia. Mas vocês têm dermatoscopia, microscopia confocal, tem várias OCT, tem várias outras tecnologias, mas que essas tecnologias também têm uma certa limitação de avaliar ali muito superficial. O que aconteceu quando a gente começou a ter ultrassom com essas sondas de alta frequência é que a gente, quanto maior, para quem não é tão habituado com ultrassom, né, quanto maior a frequência da sonda do ultrassom, eu consigo ver com maior definição as estruturas, mas também eu perco a profundidade. Então eu consigo ver muito bem estruturas muito superficiais, mas se for uma coisa mais profunda a gente perde. Mas com essas ultrassons de alta frequência a gente conseguiu aliar um pouco da avaliação dermatológica com a avaliação radiológica. Então você consegue ver estruturas mais profundas um pouco do que você consegue ver nos exames dermatológicos convencionais, ou seja, não é aquela coisa aquela pinta que está para fora, a gente consegue ver a parte que está para dentro, digamos assim. Você vê a ponta do iceberg lá, aqui a gente vê se ele está infiltrando algum plano mais profundo, a gente consegue ver outras características. Então, essa tecnologia permitiu a gente começar a fazer essas avaliações que antes a gente não fazia, antes eram coisas separadas. E aí, com isso, a gente começou a ir vendo o que é que era de indicação, o que é que isso pode ajudar, né? Então, aí a gente começou a evoluir nessa questão do tratamento. E aí, por isso que é importante. Eu, como radiologista, nunca saberia o que é que isso teria, assim, o que é que poderia ter um impacto maior no tratamento daquela paciente. Já a Ivana, como dermatologista, ela já sabe, o que eu preciso saber é isso aqui. Esse paciente, eu sei que ele tem esse tipo de tumor e ele vai fazer cirurgia, ou vai fazer um tratamento clínico, mas eu preciso dessa informação aqui. Se ele tiver uma outra lesão, se essa lesão for mais profunda, se essa lesão estiver infiltrando algum outro tecido, ele vai para um outro tratamento. Então, ela está trazendo a pergunta e junto com os conhecimentos da dermatologia, e eu junto com os conhecimentos de radiologia, e que a gente já sabe como é o método, como é a imagem que a gente está vendo, aliando isso, a gente consegue levar isso para a prática clínica, né? De forma que a gente consiga ajudar os pacientes. E melhorar, né, a assistência ao paciente. Acho que a dinâmica também do exame ultrassonográfico, né? A parte do Doppler também, que permite que você visualize determinada lesão, se ela tem vascularização ou não, que tipo de vascularização ela tem, falando também do SMI, né? Que é um Doppler que consegue visualizar estruturas microscópicas não, mas muito, muito pequenas, com fluxo lento, né? A gente trabalha com uma tecnologia muito legal. Fora o SMI, a alta capacidade de formação de imagem do equipamento, aliado aos transdutores de alta frequência, permite isso que vocês falaram, né? Gerar imagens para avaliação de vocês com uma riqueza de detalhes incríveis que antes não era possível, né? Antes dessa tecnologia toda, né? Então, a doutora Ivana até fez um comentário que depois de um tempo de estudo, né, e de pesquisa, eles acabaram mudando a dinâmica de avaliação ambulatorial lá, né? Então, eu, né, quando ouvi isso, eu até me emocionei de verdade, assim, né? Porque isso está muito alinhado com a nossa filosofia, a filosofia da Canon, né? Made for Life. Então, a gente fica muito feliz em trazer soluções que vão trazer uma positividade muito grande para o cliente final, que é o paciente nesse caso, né? Então, realmente, assim, para nós como companhia, é muito importante ver resultados como esse, de sucesso, que aconteceu lá no AC Camargo, depois da gente colocar o que a gente tem de melhor lá para avaliação, né, de tumores, no caso, né? Uma doença tão muito complexa, antes, né? do que a gente imaginava, né? A gente começou a expandir, assim, as aplicações da tecnologia, além do objetivo principal do trabalho, e muito antes do que a gente imaginava, ele foi incorporado na avaliação dos nossos pacientes, principalmente dos pacientes com tumores metastáticos, né? Porque nós constatamos que a gente conseguia, com ultrassom dermatológico, detectar lesões muito menores, lesões superficiais,
que passavam despercebidas nos outros métodos de imagem, como, por exemplo, o PET-CT, que é habitualmente usado para o estadiamento, né, e segmento desses pacientes. Então, essa constatação, né, acabou levando a uma mudança de conduta. E a gente lá vê quantas vezes ele foi decisivo para o estabelecimento do tratamento do paciente, até mudar a proposta terapêutica do paciente baseado nos achados do ultrassom dermatológico. Isso também deixou a gente muito, Sim, muito feliz. Essa é a nossa missão como empresa. Isso que a Aline falou é importante, que essa questão da resolução da imagem, é o que a Ivana está explicando. A gente começou a perceber que a gente conseguia ver lesões, a gente está falando aqui de lesões muito pequenas, a gente vê a lesão lá, a gente olha na imagem lá do ultrassom, parece enorme, né? Aí a gente vai medir, aquilo mede 3 por 1 milímetro, e você fala, meu Deus do céu, o tamanho disso. Então, mesmo o PET-CT, que é talvez um dos exames mais modernos que a gente tem na radiologia, né, na imagem como todo, um exame de medicina nuclear, mas que ele avalia o corpo inteiro, é um exame super sofisticado, mas ele não tem resolução suficiente para ver lesão tão pequena. E no próprio exame dermatológico também, às vezes, se essa lesão está um pouco mais profunda, não está superficial, você também não consegue ver. E a gente começou a ver que no ultrassom a gente conseguia ver aquelas lesões, a gente consegue até fazer punção ou biópsia direcionada daquelas lesões, se precisar para confirmar, e isso começou a mudar o tratamento daqueles pacientes. Aquele paciente, por exemplo, um exemplo assim do que a gente mais vê na prática, o paciente tem um melanoma e aí ele pode ter uma lesão, uma metástase em trânsito, que a gente fala, que é uma outra lesão pequena. Às vezes esse paciente ia lá, fazia uma cirurgia, fazia um tratamento, daqui a 6 meses voltava a doença, a gente não sabia por quê, porque a gente não via essas outras lesões. Agora com a ultrassom a gente consegue ver. Então muitas vezes antes de ir para a cirurgia, esse paciente vai para um outro tratamento, muda totalmente, tanto que hoje já virou basicamente rotina, né? Para vários tratamentos tem que fazer ultrassom antes para a gente avaliar. Nos tumor boards sempre tem essa sugestão do ultrassom, a gente teve que montar uma agenda lá, o que a gente faz uma vez por semana, só para resolver esses casos, justamente por causa disso. Então tudo isso foi possível por conta dessa resolução de imagem que a gente não tinha antes. Assim, isso tem um grande impacto, assim, não sei se dá uma ideia da dimensão, mas tem um grande impacto para esses pacientes, especialmente com melanoma, porque hoje em dia a gente vive uma nova era do tratamento do melanoma, né? A gente tem tratamentos sistêmicos, drogas, que conseguem a cura, em muitos casos, do paciente, mesmo aqueles com doença metastática, doença já disseminada, né? A doença que já se espalhou. E assim, a constatação dessa doença nesse estágio super inicial, essas microlesões que os outros exames acabam não detectando, ela pode ser definidora na indicação, né, de um desses tratamentos sistêmicos que vai mudar completamente a evolução do paciente, a evolução da doença. Então, assim, isso tem um impacto muito grande na vida dos nossos pacientes. Falando em pacientes, né, olhando pela ótica deles, vocês percebem que, usando essas tecnologias mais avançadas, tanto o diagnóstico quanto os tratamentos que são propostos para eles aceitam com mais facilidade? Eles têm mais confiança quando vocês usam essas novas tecnologias? Eu acho que sim. Eu acho que no começo, assim, você vê que tem uma certa dúvida ali, né? Por exemplo, tem paciente que eu lembro que falava pra gente: não, mas eu já fiz o PET, não tem nada no PET. Aí eu vou fazer um ultrassom agora e o ultrassom vai ajudar, mas depois que você vai vendo, que você vai fazendo os exames, como eu falei, a gente vê uma lesão, se tá na dúvida, a gente pode fazer a punção, a gente comprova que aquilo realmente é uma lesão. Aí tem paciente que já vai ao contrário, ele já começa a confiar naquele método e ele já sabe. Tem pacientes que voltam com a gente a cada 2 meses, a cada 3 meses, e você vê que ele já confia ali naquele exame, ele já não confia mais só em fazer os outros, ele já entende que aquela tecnologia ali é importante para ele. Mas no começo realmente tem uma certa, assim... Desconfiança. Porque, por exemplo, o ultrassom dermatológico é uma coisa que você precisa ter aquele transdutor específico. E você tem vários aí disponíveis no mercado com diferentes frequências. E às vezes o paciente fala, não, mas eu já fiz esse ultrassom, mas não é aquele ultrassom. Aí a gente explica que esse aqui é um aparelho específico, que ele tem uma resolução melhor, você consegue ver maior.
Mas às vezes tem essa coisa dessa dificuldade de entender assim a diferença inicialmente, mas depois que eles entendem, eles são super receptivos. Até porque o ultrassom é um exame totalmente inócuo, né? Não tem nenhum problema, não tem nenhum efeito adverso, assim, não precisa de contraste, não precisa pegar uma veia, não é um exame, não é dolorido, exatamente. E a tecnologia vai evoluindo, né? Então a gente tem agora outros transdutores melhores ainda, então vai sempre evoluindo. E os pacientes eu acho que aceitam muito bem, pelo menos nesse sentido, né? Eles, depois que eles entendem a diferença do exame, eles aceitam bem. Doutor, você falou de tecnologia, né? Eu queria saber também, o estudo aliado à tecnologia, né? Como isso tem influenciado o diagnóstico por imagem no AC Camargo Cancer Center? E também eu queria saber se existem alguns estudos ou algumas novidades que vocês podem já revelar para a gente que no futuro breve estará aí disponível. Lá na Secamargo a gente sempre fez muito isso de fazer pesquisa voltada para prática clínica, sabe? Para a gente tentar resolver problemas que a gente tem no nosso dia a dia. A gente tem alguma limitação, algum problema, como que a gente pode tentar resolver? Esse dermatológico acabou surgindo por isso também, né? Foi uma coisa assim que a gente não combinou, né? Tipo, mas ao mesmo tempo estava surgindo o método, a Ivana, como dermatologista, se interessou, apesar de ser um método de imagem. Ao mesmo tempo, a gente já estava em conversas com a Canon para essa parceria de pesquisa. Na época, a gente já tinha a maioria dos nossos aparelhos de ultrassom, Toshiba ainda, né? Na época, depois no Canon. Então, a gente sempre fez essas parcerias no sentido de melhorar a nossa prática mesmo, de fazer pesquisa voltada para isso. E a gente continua fazendo em vários outros cenários. A gente tem outras parcerias também com a própria Canon, para tomografia, para outras coisas. E de ultrassom também. Agora a gente acabou de adquirir também, né, aparelhos de ultrassom ainda com resolução maior, ou aparelhos com um formato diferente. Tem um transdutor que é a botinha, né, que a gente chama, não sei se tem um nome específico para isso, mas que são transdutores que têm um formato diferente, então facilita a gente, por exemplo, ver algumas estruturas. Por exemplo, você fazer um ultrassom do nariz, de uma lesão do nariz, é meio difícil pelo tamanho do transdutor para você colocar aqui, então ali fica meio difícil da gente ver, mas com esses outros transdutores você já consegue ver mais fácil, você já consegue posicionar. Então, para ver alguns tipos de tumores, algumas estruturas, tem um potencial aí para ser melhor. Isso que a gente vai começar a estudar agora, para ver o impacto já dessas outras tecnologias, ou transdutor com a frequência mais alta também. Isso aí a gente vai começar a ver agora qual o impacto disso nesses casos, né, nesses pacientes com tumores cutâneos. E eu queria agora fazer uma pergunta, primeiramente para a doutora Ivana, depois eu quero saber também do senhor, doutor. Quais foram os seus maiores desafios na carreira? Você poderia contar algum para a gente? Bem, na carreira eu tenho um bem atual, né? Que foi aprender radiologia. Né? A minha especialidade era pele, era dermatologia, e de repente, por conta desse projeto, eu tive que aprender ultrassonografia, que para mim era tudo novidade, né? Desde da interface ali da máquina, que você tem que aprender a lidar, até 1000 botões, 1000 botões, até aprender todo um vocabulário novo e que eu não estava habituada, né? O máximo que eu fazia era avaliar o resultado, receber o resultado de um exame. Então, assim, para mim foi praticamente uma nova residência, né? Esse foi o meu desafio, o grande desafio. Não, para mim também, né? Porque é aquilo que a gente falou, a junção de dois mundos, né? Então, tinha várias coisas que a Ivana chamava de um jeito, eu chamava de outro jeito, mas a gente estava falando da mesma coisa. Então, para a gente entender isso, é um processo, né? E tem essa dificuldade, como eu falei, minha área de especialidade não era essa. Mas na radiologia, eu acho que a gente acaba meio que se acostumando a isso. Tem corporação de tecnologia o tempo todo, então a gente vai se acostumando
a ter que aprender, tipo, a gente aprende a fazer uma coisa aqui, aí chega a Aline, olha, a gente tem aqui agora um software novo, vamos fazer elastografia, nossa, que legal, aí a gente tem que aprender aquilo ali, aí quando acaba de aprender aquilo ali, olha, agora a gente tem aqui o SMI, aí tipo, não para, então a gente tem que ir se adaptando a isso, mas realmente, assim, como não era o nosso foco, nem o da Ivana na radiologia, nem o meu para dermato, é uma coisa, e a gente fala até hoje, né, que a gente não faz exame de ultrassom, a gente faz uma avaliação praticamente multidisciplinar, né? porque tem coisas que a gente olha no ultrassom e você não sabe dizer, digamos, se aquilo é um cisto ou se aquilo é um dermatofibroma. A Ivana olha lá com o dermatoscópio na hora e já fala, não, esse é um dermatofibroma. Aí, então a gente juntando esses dois conhecimentos, a gente consegue dar um diagnóstico muito mais preciso, mas é um grande desafio também a gente fazer isso, né? Tem que um entender o outro, né? Tipo, um aprender um pouquinho do outro e fazer uma avaliação conjunta, né? Assim. Nossa, foi muito enriquecedor saber dos desafios dos doutores. Pessoal, infelizmente nós estamos chegando ao final do episódio, mas antes de ir embora eu vou pedir para os nossos convidados darem uma palavrinha final, começando pela Aline. Nós agradecemos a audiência. Fique sempre ligado nos nossos canais, nas nossas redes, para saber de todas as novidades. Muito obrigado, Aline. E doutora Ivana, por favor. Eu também agradeço, né, a oportunidade para a gente falar um pouco, mostrar aqui um pouco o nosso trabalho, e agradeço a parceria com a Canon, que está sempre nos apoiando e nos apoiou em toda essa trajetória. Eu também gostaria de agradecer, não só pelo convite de estar aqui hoje, mas também por essa parceria. Eu espero que a gente continue aí fazendo outros trabalhos e trazendo mais novidades. Estamos à disposição. Obrigado. Bem, pessoal, chegamos ao final do episódio. Eu agradeço por vocês que nos assistiram até aqui. Eu acredito que foi um bate-papo muito enriquecedor, onde provavelmente vocês encontraram novas informações. E se você quiser saber mais sobre o mundo da radiologia, assista os nossos outros episódios. O Por Dentro da Imagem está tanto nas plataformas de áudio quanto nas plataformas de vídeo. Então você pode nos encontrar no YouTube, no Spotify, entre outros agregadores. Também, se você quiser entrar em contato conosco, nós temos um e-mail que é o contato@pordentrodaimagem.com. Eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e nos vemos no próximo episódio do Por Dentro da Imagem. Até mais. Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canon Medical.